Então, vamos à nossa unidade 3.1, tá? A unidade 3, né? Na verdade, a seção 3.1. Vamos falar de imunidade adquirida, tá? A imunidade adquirida, pessoal, a gente considera ela uma resposta específica de defesa do nosso organismo. Como a gente falou na aula passada, nós temos duas imunidades, né? Na verdade, a gente considera até três, né? Essa imunidade adquirida é aquela que a gente adquire ao longo das nossas vidas. E a gente tem a imunidade que é inata, que você nasce com ela, que na formação embrionária você também forma esse sistema imunológico. E você tem o que a gente chama de humoral, que é a resposta que a gente tem a partir da entrada de patógenos. Então, quando a gente vai estudar a fundo mesmo, a gente encontra duas respostas específicas, tá? A primeira inata, a segunda adquirida. A adquirida pode vir associado a ela o moral, tá? Mas de um modo geral, vocês vão encontrar vários autores que se referem a duas imunidades, inata e adquirida, e podem até colocar uma a mais. Um ou outro autor pode se referir a três, mas de um modo geral, quando ele se refere a três, ele coloca uma dentro da outra, tá? Então, a adquirida é aquela que, com o passar do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, a gente vai formando ela. Que ela vem a partir da hidratação, da alimentação. Então, um exemplo muito comum é quando nós ficamos gripados, por exemplo, a primeira resposta de defesa do organismo na tentativa de inativar, de barrar o micro-organismo invasor, é através da ativação da imunidade inata, aquela que a gente nasce com ela, tá? Caso essa imunidade não consiga barrar esse invasor, entre em ação a imunidade adquirida. Então, como eu falei na aula passada para vocês, quando um micro-organismo patógeno ele tenta adentrar o nosso organismo, isso quer dizer para a gente o quê? Que ele já perpassou várias barreiras, ele está perpassando várias barreiras. Quando a gente verdadeiramente adoece, o que aconteceu? Quando você verdadeiramente adoece, é porque o seu organismo ele não conseguiu superar as barreiras, ele não conseguiu, na verdade, romper essas barreiras, tá? O que, então, deixou vulnerável esse organismo. Então, vamos adiante. Quando a agressão a qualquer tipo de tecido causado pelo antígeno permanece após 3 a 5 dias, significa o que para a gente? Que a resposta imune inata, ela não foi capaz de combater, de inativar ou de destruir aquele antígeno. Então, dando início, então, à terceira linha de defesa, que pertence à nossa resposta imune adquirida. Conceição, por que não se trata de duas linhas? Porque a gente tem a nossa defesa inata, que é o sistema imunológico que foi formado na fase embrionária, e a gente tem as nossas barreiras, a pele é uma barreira, as mucosas são uma barreira, então é mais uma segunda defesa. E considerando mais uma defesa, é adquirida, por isso que alguns autores, ora você vê como duas defesas, duas respostas, e ora você vê como três, porque ele leva em consideração também as respostas humorais que a gente tem, né, as barreiras que a gente tem. Então, fiquem muito tranquilos com relação a isso. Quando eu vou falar para os alunos, eu digo que a gente tem duas respostas. Uma inata, que você nasceu com ela, que ela foi formada na fase embrionária, e a segunda é adquirida, aquela que você formou ao longo da sua vida. Só que aí, dentro dessa adquirida, você tem também uma resposta de defesa que são as barreiras que a gente tem, tá? Que é quem? Que é a pele, que são as mucosas, tá bem? São esse conjunto, que podem estar tanto dentro do inato, em especial do inato, ou também você pode tratá-las como dentro do adquirido, pelo processo natural do crescimento. Então, dentre as propriedades apresentadas pela resposta imune adquirida, autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para iniciar os estudos. Então, esta pesquisa visa oferecer... Alguém com o microfone ligado? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar.
Então vamos. Dentre as propriedades apresentadas pela resposta imune adquirida, a gente destaca o quê? A diversidade de versos, tá? E a especificidade e a memória. Eu expliquei para vocês que quando um patógeno adentra o nosso organismo, ele sempre tem a intenção de nos prejudicar, tá? Só que, se ele adentrou uma vez, nós criamos anticorpos que vão nos defender daquilo, tá bem? Por exemplo, eu já tive cachumba. Então, eu já tenho no meu organismo o anticorpo da cachumba, tá? Ainda que em algum momento da minha vida, esse vírus, né, que a cachumba é altamente contagiosa, infecto-contagiosa, ele adentra o meu organismo, mas eu já tenho, tá, imunidade para combatê-lo, eu já tenho anticorpos que vão combatê-lo. E assim é a catapora, e assim são N outros vírus que a gente pega ao longo das nossas vidas e o nosso organismo cria anticorpo para tal. Aqueles que a gente não pegou, mas que nós tomamos vacina, tá? A vacina também, ela é o quê? É o vírus que é colocado no nosso organismo, mas ele está manipulado. Ele está com o seu metabolismo, tá diminuído. Então, a gente não vai manifestar a doença. Pelo contrário, a função da vacina, quando ela adentra o nosso organismo, é criar anticorpos para combater aquela doença, tá bem? Então, sendo a especificidade, a capacidade desse tipo de resposta atingir um grande número de diferentes antígenos. Então, a gente tem muitas respostas no nosso organismo. E cada vez que a gente se depara com um vírus novo, que você contrai esse vírus, o seu organismo ele vai criar anticorpos para combater. Qual é a polêmica que a gente está observando nesses últimos dias, em especial no final de semana? Tá levantando-se uma dúvida com relação à Covid, né? Ao coronavírus. Por exemplo, a pessoa que pegou o coronavírus, então ela está imune ao coronavírus. A gente sabe que todo vírus que a gente pega, o nosso organismo, ele entra em ação para nos criar anticorpos. Então, está se estudando se as pessoas que pegaram, elas estão realmente imunes a esse vírus, elas criaram anticorpos para isso, ou se elas estão vulneráveis a pegar novamente. Então, como ele é um vírus muito desconhecido, está se estudando com relação a isso. Mas a gente tem várias referências de epidemias que a gente teve no passado, de pacientes que pegaram, por exemplo, o sarampo, né? Teve uma demanda, uma comunidade que pegou o sarampo, e os sobreviventes daquela época, existiu um segundo momento que, novamente, aquela mesma comunidade ela foi atacada pelo sarampo. Mas as pessoas que sobreviveram daquela época, elas não manifestaram a doença novamente. E era um grupo de pessoas, em média, de 60 a 70 anos. Então, não manifestaram novamente. Por quê? Porque estavam imunes àquela patologia. Eles criaram anticorpos que vão responder ao longo das suas vidas, tá bem? Então, existe essa polêmica com relação ao coronavírus, e como ele é um vírus relativamente novo, né? Então, precisa se estudar com relação a isso. Mas, de um modo geral, quando a gente olha para os contextos anteriores de vírus que a gente já se deparou, de epidemias, a gente vê que quem teve o seu organismo infestado, criou anticorpos para tal. E qual é a outra polêmica, né? A gente fala polêmica no sentido bom, porque está tendo muita conversa, muitos estudos com relação a isso, sabe? Às vezes até controvérsias, mas de um modo geral está tendo um lado positivo. Está se sedimentando o plasma, né? Dessas pessoas que foram infectadas e que já estão bem. Então, com o objetivo de quê? De tirar anticorpos dali, tá? E injetar esses anticorpos em indivíduos que estão adoecidos, tá bem? Porque subentende-se que o vírus entrou e a pessoa já está curada dele, ela criou resistência, ela criou anticorpos. Então, que tal pegar esses anticorpos através do plasma, tá? Dessa pessoa. O plasma
ele tem a concentração de defesa ali, a concentração de água, tá? De proteínas. Então, pegar esses anticorpos e injetar no indivíduo que está doente, né? Então, a partir de hoje, essa pesquisa, ela está liberada, tá bem, no Brasil. Já podem ser feitas para tentar combater tudo isso que está acontecendo, porque a gente está com um número muito grande de vitimados, tá? Vitimados infectados e um número muito grande de óbitos, né? Imagine se a gente não tivesse cumprido as medidas que foram necessárias, como isolamento, como a higiene, as proteções que a gente está fazendo. Mas a partir de hoje ela está liberada, tá? Para serem pesquisados, mas isso de uma maneira muito responsável, tá? Porque, assim, quando você coleta o sangue de alguém, você tem que ver as doenças pré-existentes, você tem que ver direitinho se está apto aquilo ali para ser tirado, para ser injetado em outra pessoa. Então, tem um grupo de pesquisadores em prol disso, e isso vai ser feito com muito, muito compromisso, muita responsabilidade, tenho certeza disso. Então, essa resposta que ela é ativada de forma específica para cada um desses tipos de antígeno, é uma resposta que o organismo tem no primeiro momento que ele é atacado, ele luta ali, ele é o escudo contra esse antígeno, e o segundo momento, quando ele for atacado, ele já vai ter a memória, tá? Ele vai ter criado uma memória e a partir daí não vai ter sintomas. A propriedade de memória, ela é o quê? Ela é a capacidade de a resposta imune adquirida guardar a memória do antígeno. Ele guarda, ele reconhece a memória do antígeno para casos de novos contatos futuros. Assim, a resposta ela vai acontecer de forma mais rápida e mais intensa. Então, o organismo foi infestado no primeiro momento, lutou-se contra ele, conseguiu se combater e criou defesas, anticorpos. Então, no segundo momento, quando ele foi infestado novamente, o paciente geralmente não sente nada, né? Por quê? Porque o organismo tem anticorpos para combater aquela infestação. Então, esse mecanismo de memória, ele é realizado por que tipo de células? Pelas células T e B, chamadas de quem? De células de memória, tá? A imunidade adquirida, a gente pode dividir essa imunidade adquirida em imunidade, em uma resposta que a gente chama humoral e celular. Então, a humoral, ela é o quê? Ela é medida por anticorpos e células linfócitos B. E a sua defesa contra os patógenos, ela vai ocorrer onde, pessoal? No ambiente extracelular, fora da célula. Enquanto a resposta celular, que é mediada pelo linfócito T, a defesa contra os patógenos, ela vai ocorrer no ambiente intracelular, dentro da célula. Então, seja de que forma que esse organismo for atacado, ou dentro da célula ou fora da célula, a gente vai ter resposta para defendê-lo. Quando é que a gente, para contra-atacá-lo, quando é que a gente não tem resposta para isso? É quando a nossa imunidade ela está baixa. Quando ela está baixa, quando a gente não está se hidratando bem, quando a gente não está se alimentando bem, então a nossa imunidade ela cai, tá? No final da aula eu tenho um exemplo preciso sobre isso. Para acontecer a resposta imune adquirida humoral, primeiramente ocorre a fase de quem? Do reconhecimento, em que o antígeno ele vai ser capturado e apresentado aos linfócitos T. Então, ele entrou no nosso organismo, aquele vídeo que eu mostrei para vocês. Ele é capturado e ele é apresentado a um batalhão, tá? Pelas células apresentadoras de antígeno, mais especificamente por quem? Pelos macrófagos e as células dendríticas, tá bem? Então, assim, eles pegam, capturam e dizem, olha, eu peguei essa aqui. Aí, em seguida, o que que ocorre? Ocorre a fase que a gente chama de proliferação clonal, em que o linfócito T, eles ativam, por meio de quem? Das citocinas, os linfócitos B e T, tá? Ocorrendo a expansão clonal, ele vai clonar, formando-se linfócitos de memória, e juntamente ocorre a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos, tá? Com consequente produção de anticorpos. Então, ele captura, ele clona, tá bem? Reconhece, e aí ele vai ali formar anticorpos para combater.
É bem assim quando a vacina entra no nosso organismo. É lá dentro do nosso organismo, o nosso organismo entra em ação para quê? Para criar células de memória, e quando a doença adentrar no nosso organismo, ela automaticamente vai ser combatida. Por quê? Porque a gente já reconhece aquele patógeno, ou aquele micro-organismo, tá? E, por fim, a fase efetora da resposta imune adquirida. A gente sabe que a aferência é a entrada, eferência é saída. Toda vez que a gente ouvir na saúde, é um processo de aferência, a gente sabe que é uma entrada de estímulo, tá bem? Quando a gente ouve na saúde, é um processo de eferência, é a saída de algo, de um estímulo, de alguma coisa. Então, por fim, a fase efetora da resposta imune adquirida. Porém, ocorre na resposta o quê? Celular, em que os anticorpos que foram produzidos inativam quem? O antígeno. E os linfócitos citotóxicos que foram ativados, eles eliminam as células que são afetadas e possuem alterações. Então, as células de memória não armazenadas, tá? As células de memória, elas são armazenadas onde? Nos linfócitos e no baço, tá? Caso haja um segundo contato com o mesmo antígeno, elas serão ativadas novamente na medula óssea. Então, assim, as células de memória, elas são guardadas, elas são armazenadas, vamos guardar, porque no dia que essa doença tentar adentrar novamente, esse patógeno tentar adentrar novamente no nosso organismo, nós vamos reconhecer. E é bem assim que funciona. Nós estamos vulneráveis ao longo dos nossos dias, no nosso dia a dia, por vírus, por bactérias, em especial pelos vírus. Mas o nosso organismo, ele cria memórias para combatê-los, tá bem? E o que são citocinas? Que a gente fala de citocinas? São glicoproteínas. Produzidas por quem? Macrófagos e linfócitos. E que vão atuar de que forma? Como um mensageiro químico importante para a regulação da resposta imune. Então, eles vão o quê? Vão criar as mensagens, vão agir como mensageiro. O que é uma expansão clonal? É a multiplicação de células, tá? Quando o antígeno, o patógeno entra no nosso organismo, o nosso organismo vai criar anticorpos. Para isso, ele vai reconhecer, memorizar e criar vários anticorpos, vai se multiplicar. Vai ter uma expansão ali clonal, vai ser clonado, tá? Então, a gente tem um gráfico que retrata muito bem tudo isso, olha. São os tipos de resposta que a gente tem no nosso organismo. Então, a gente tem uma imunidade humoral, uma imunidade celular, tá? O antígeno, na primeira exposição, o que vai acontecer? A gente tem os antígenos livres também, que ativam diretamente. A gente vai ter os antígenos presentes em células infectadas, que ativam diretamente. Só que aí, o que acontece? Nessa primeira exposição, na hora que entra, há o quê? Ele é fagocitado por quem? Macrófagos, que tornam-se o quê? Células apresentadoras de quem? Dos antígenos, tá? Eles vão estimular quem? Os linfócitos T auxiliares, que vão dar origem a quem? Aos linfócitos B e aos linfócitos citotóxicos. Tudo aqui, pessoal, são os anticorpos que começam a ser criados. Então, eles vão ser estimulados, tá bem? Quando acontece uma segunda exposição desse antígeno, nós já temos anticorpos para isso. Já foi criados quem? A célula de memória, tal, B e T. Nós já vamos ter a ação dos linfócitos, tá? Que eles destroem essas células que são infectadas. Por quê? Porque a gente já tem esses anticorpos. Então, a gente tem os plasmócitos que vão secretar os anticorpos, vão fagocitar e vão liberar, fazer a liberação de medidas, tá? Inflamatórias, anticorpos. E no final de tudo isso, a nossa imunidade celular, os anticorpos que foram criados, a função deles principal é destruir as células infectadas, tá bem? Para que a gente ali saia ileso daquela situação. Então, os linfócitos B de memória, eles ficam marcados com os anticorpos que produzem especificamente para antígenos. Então, fica lá uma marquinha, estão marcados. Caso o antígeno entre novamente no organismo, ele irá se ligar diretamente aos anticorpos de superfície das células de memória, que se multiplicam
diferenciando-se em plasmócitos e liberam grande quantidade de anticorpo, neutralizando assim o antígeno de forma muito rápida e eficaz. Então, o patógeno entrou, automaticamente o organismo entra em ação, combate, neutraliza e ele não vai adiante. As células de memória, elas são renovadas sem haver a necessidade da apresentação de antígeno novamente. Então, elas são renovadas, tá? Elas vão se renovando. O nosso organismo se encarrega disso. Vamos adiante. Os anticorpos são quem, pessoal? Glicoproteínas. Da classe de quem? Das imunoglobulinas, produzidas pelas células e linfócitos B e os plasmócitos. Eles circundam, são circundantes, eles estão ali andando, circulando no nosso sangue e no plasma. E tem a função de reconhecer e inativar patógenos que invadem o organismo. Tá aqui a importância do plasma agora, a partir de hoje, esse estudo do plasma, tá? Da possibilidade de se usar o plasma de quem já teve o coronavírus, o Covid-19 em especial, tá? Para quê? Para aplicar em pessoas que estão doentes. É uma pesquisa que está liberada a partir de hoje, tá bem? Então, o plasma, ele tem a função de que, como esses linfócitos, eles são circulantes no sangue, no plasma, tem a função de reconhecer e inativar o patógeno que invade o organismo. Porque você vai colocar, por exemplo, no corpo desse paciente, anticorpos, que na hora que se depararem com o vírus, já vão reconhecer e, creu, já era, destrói, entendeu? São incrivelmente diversificados e específicos na capacidade de reconhecimento de formas estranhas e constituem os principais mediadores da resposta imune adquirida moral. Contra quem? Contra quem? Os variados tipos de micro-organismos. Então, o nosso organismo, ele funciona de uma maneira incrível, tá? Quando se trata de anticorpos. Eles são diversificados e são específicos. Eles atacam especificamente quem deve ser atacado. Então, quando a gente fala de anticorpos, a gente tem que levar em consideração que o anticorpo ou imunoglobulinas, tá? Que é o IG. Eles apresentam 5 classes: IgA, IgM, IgG, IgE e IgD. Vamos conhecer cada uma delas agora. Quando é que a gente se depara muito com esse tipo de medição? Eu, como atendo pacientes da UTI, né? Então, eu me deparo muito com exames, solicitação de exames de imunoglobulina com relação a patógenos, né? E também quando a mulher está grávida, né? É muito solicitado durante esse período gestacional, às vezes 1 ou 2 vezes solicitado, para ver se ela teve contato com algum patógeno novo, se ela tem imunidade para tal. Então, essa medição, essa verificação, essa análise, ela é feita através da imunoglobulina. Eu, particularmente, gosto muito de ler sobre imunoglobulina, tá? Então, imunoglobulina A, IgA, tá? Estou com o microfone ligado, deixa eu ver de quem é, para desligar, para a gente poder seguir adiante. Tá, desligaram. Então, vamos lá. Eu gosto muito de ler e estudar sobre imunoglobulina. Muito bom, gosto muito. Então, a imunoglobulina A, né? Que é a IgA, tá bem? Ele é um anticorpo que participa da imunidade das mucosas, que recobre órgãos como o intestino, o estômago, boca. A função principal dela é proteger a superfície das mucosas contra quem? Vírus, bactérias e outros micro-organismos invasores, impedindo que a fixação e a proliferação dos mesmos. Então, a IgA, ela tem essa função específica, ela participa da imunidade e você encontra ela onde? Nas mucosas, tá? A IgA, ela também está presente onde? Aonde que ela está presente? No sangue e líquidos orgânicos como quem? Saliva, a saliva a gente tem lá na boca, né? Na mucosa oral. No leite materno, colostro, que é o primeiro leite que a mulher libera, né? Que há autores que se referem ao colostro como a primeira vacina para criança, né? Na lágrima e no líquor,
tá? Que é o líquido que protege o cérebro, a espinha medular, a medula espinhal, perdão, que também é chamado de líquido cefalorraquidiano. E também nas secreções respiratórias, intestinais, genitais e urinária. Então, você vai encontrar nessas mucosas, tá? E nesses líquidos, quem? A IgA, imunoglobulina A, tá? Vamos adiante. Onde você encontra a IgG? E quem é a imunoglobulina G? E IgM? Quem é a imunoglobulina M? São anticorpos que o organismo produz quando entra em contato com algum tipo de micro-organismo invasor. Então, na hora que um invasor adentra o nosso organismo, automaticamente a gente vai criar ali que anticorpos? O IG e o IgM, tá? A diferença entre eles é o quê? É que o IgM, ele vai ser produzido na fase aguda da infecção. O que é agudo? Rápido e intenso. Entrou no nosso organismo, já começam os sintomas. Então, ali já está sendo criado quem? O IgM, o anticorpo, tá? Enquanto o IgG, que também ele vai surgir nessa mesma fase aguda, ele é mais específico e ele serve para proteger a pessoa de futuras infecções. Então, ele permanece por toda a vida no nosso organismo. Então, qual é a diferença do IgG para o IgM? Ambos se apresentam na fase aguda, mas existe uma diferença entre eles. A diferença entre eles é o quê? É que o IgM, ele é produzido na fase aguda da infecção, tá? Só que o IgG, além dele ser produzido nessa mesma fase, ele vai ser mais específico ainda. Ele vai servir para proteger o seu organismo o resto da sua vida, tá? Então, o exame sorológico de IgG e IgM, ele serve para detectar o estágio, tá? As fases de diversas doenças, entre elas quem? Um exemplo muito comum é toxoplasmose, rubéola, infecção pelo citomegalovírus. Então, como é que ele funciona? Isso é muito comum quando você pede um exame para grávida, vem dessa forma aqui, ó. Porque ela está vulnerável à toxoplasmose, que pode induzir a um aborto ou, no mínimo, deixar uma cegueira naquele embrião, naquele feto. Ela está vulnerável à rubéola, que pode induzir ao aborto ou deixar uma surdez profunda bilateral. O citomegalovírus, se não leva a aborto, né, se não induz ao aborto, mas ele pode levar a deficiências nessa criança. Então, aqui as três são extremamente perigosas nessa fase gestacional. Então, quando você pede um exame, ele vem da seguinte forma: IgG negativo, quer dizer não reagente. E o IgM negativo, também não reagente. O que isso quer dizer no exame? Que aquela pessoa, ela nunca entrou em contato com o patógeno. Ela nunca teve a doença ou nunca tomou vacina. Ela está suscetível a ter a doença. Ela não tem imunidade, não tem anticorpos para combater, porque ela nunca teve contato com aquele patógeno e nem nunca tomou a vacina. Então, quando o IgG ele é negativo, a pessoa não é reagente, ela nunca teve contato com aquilo, tá? O IgG e IgM, quando eles estão negativos, você nunca entrou em contato com aquele patógeno. E aquilo que você nunca entrou em contato, você pode pegar a qualquer momento, tá? Então, o IgG negativo, e quando dá um IgM positivo, quer dizer o quê? Que a pessoa teve uma infecção aguda. Essa infecção, ela pode ter sido recente, pode estar com dias que a pessoa teve ou semanas, tá bem? E quando é o contrário, quando o IgG, ele é positivo, ele é reagente, e o IgM, ele também é positivo, reagente, quer dizer que essa infecção é recente, a pessoa teve ela semanas, a meses, tá? E quando acontece de um IgG positivo e um IgM estar negativo, o que aconteceu aí? O IgG positivo e o IgM negativo caracteriza o quê? Que foi uma infecção antiga, de meses, de ano. Lembra que o IgG ele é específico, ele te acompanha o resto da sua vida, tá? Meses, anos.
ou o sucesso da vacina. Uma pessoa teve contato com o patógeno, pode ter sido pela vacina. A pessoa está protegida para essa doença. Por quê? Porque ela tem o IgG. Então, ele vai acompanhar ela o resto da vida dela. Ou ela teve a doença, ou ela tomou a vacina. Tá? Então, a presença dessas imunoglobulinas no sangue, ela marca que a pessoa já teve contato com o patógeno, tá? O patógeno causa doença, causou, ou já deve ter causado a doença em algum momento da vida, tá bem? Ou ela pode ter contraído esse patógeno, essa doença, por meio da vacina, tá? Depois desse contato, o sistema imunológico, ele cria memória, que fica presente para o resto da sua vida, tá bem? Então, a imunoglobulina a gente não falou dela ainda, ou IgE, é uma resposta, tá? É uma proteína presente em baixas concentrações no sangue, e é que normalmente é encontrada na superfície de algumas células do sangue, principalmente onde? Nos basófilos e nos mastócitos, como por exemplo, por ela estar presente na superfície de basófilos e mastócitos, que são células que normalmente aparecem em maiores concentrações no sangue durante reações alérgicas. A IgE, ela geralmente está relacionada a quadros de alergia, tá? No entanto, a sua concentração também pode estar aumentada no sangue devido a doenças que são causadas por parasitas e doenças crônicas, como a asma. Então, os asmáticos, eles vão sempre estar com esse IgE sinalizando a alteração. Por quê? Porque é um paciente que tem uma doença crônica. Quando ele está alterado, isso caracteriza, se o paciente não relatou para você doença crônica, ele pode estar sendo vitimado por parasitas. Se não for parasita, então ele pode estar num quadro alérgico. Então, pessoas que têm rinite, que têm sinusite, aqueles quadros alérgicos, estão sempre tendo crise, está sempre com o IgE alterado, tá? Então, a função da IgD, imunoglobulina D, é promover a ativação da célula. Sendo ativadas, tais células, elas assumem logo uma posição importante na defesa do organismo. Então, a D, a única função dela é ativar, estimular as células, tá? Quais são as que são de extrema importância para o nosso organismo? Vamos voltar aqui, ó. Os marcadores que são de extrema importância para o nosso organismo. Quando a gente olha assim e já acha o quê? O IgG, ele é muito importante para o nosso organismo. Por quê? Porque ele vai nos acompanhar o resto da nossa vida, tá? E o IgM, ele vai mostrar para você se aquela infecção ela é aguda, tá? Se ela foi recente, e aí como é que esse organismo vai se comportar, tá bem? Então, de um modo geral, pessoal, todos são importantes, tá? Quando a gente quer medir, mensurar, e a gente pede específico. No final, eu dou um exemplo para vocês, prático, que eu vivenciei com relação a eles, tá bem? Então, só um pouquinho. Vou minimizar aqui, só um pouquinho.